Glória a Deus. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Glória a Jesus. Aqui estamos mais uma noite, mais uma vez, para falar, glória a Jesus, como para o evangelismo nesta noite, nesta tarde. Vamos evangelizar a cidade de Pumirim. Glória a Jesus. Vamos evangelizar a cidade nesta noite, nesta tarde maravilhosa, aonde nós tenhamos levado uma palavra às almas que estavam cansadas. Glória a Deus. Paz ao Senhor. Meu irmão Evandro, paz ao Senhor, que Deus abençoe. Que Deus lhe dê a vitória, irmão. Deus abençoe, irmão. Tamo junto, irmão, na batalha. Tamo junto aí, guerreiro de fé. Nós estamos aí iniciando uma grande batalha, né, irmão? Fazendo o ID de Jesus, né? Ganhar almas para Jesus. E nesse início de tarde, onde nós fomos evangelizar, se deparei, não sei se o irmão viu a minha postagem aí, se deparei com uma senhorinha de 77 anos, aonde ela estava no ministério e abandonaram a senhora, cara. Abandonaram ela, irmão. Abandonaram a senhora. E o que acontece? A senhora está lá numa cama, batida. E só Jesus para dar vitória, né, irmão? Só Jesus para dar vitória. Então, nós fomos levar o nosso Senhor e Salvador para aquela senhora. Nós fomos levar o Senhor Jesus até ela. Senhor Jesus tem nos conduzido nós, as almas perdidas. E aquela senhorinha escorria as lágrimas do olho dela. A gente via a tristeza, né, nos olhos dela, né, cara? Então, uma pessoa decepcionada, porque o que acontece? Muitos falsos profetas, muitos lobos devoradores, né, irmão? Então, o que acontece? Querendo só tosar a lã da ovelha, né? Quando deixou a ovelha pelada, abandonaram a ovelha. Abandonaram a ovelha. E então, irmãos, hoje Jesus Cristo chegou naquela casa. Jesus Cristo chegou naquela casa para levar a paz para aquela senhora, para levar a vida. Para levar a vida até aquela senhora, né? E aquela senhora vai voltar para os braços de Jesus. Aquela senhora aonde aquelas pessoas abandonaram ela. Glória a Deus. Nós, irmãos, temos o nosso papel de obedecer o que Jesus tem feito. O ide de Jesus, que Jesus tem falado, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Glória a Deus. Então, irmão, nós estamos cumprindo o ide de Jesus, que foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus chamou nós para ir atrás daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Aqueles que se dizem pastores, mas o que acontece? Quando acontece algo, quando a ovelha não tem mais dinheiro, não tem mais a lã, eles abandonam. Mas o dia deles vai chegar.
perante o trono de Deus, nós vamos prestar contas daquelas almas que estavam na nossa presença e nós abandonamos elas. Nós abandonamos aquela ovelha em vez de nós estar cuidando, tratando, protegendo, alimentando. Esses falsos profetas, esses lobos devoradores, porque eu posso só dizer isso, que são lobos devoradores, porque quando a ovelha está fraca, eles abandonam. Eles não têm capacidade de cuidar, de tratá-la, né? Como o verdadeiro pastor Jesus Cristo nos ensinou. Se tiver 100 ovelhas e uma se perder no caminho, nós temos que ir atrás daquela dela, largar as 99 e ir atrás daquela uma e trazê-la novamente para o caminho. Então, chegamos lá e aquela senhora não se locomove, e eu prometi a ela, perante Deus e perante a filha dela, outra senhora que estava lá, eu falei que Jesus tinha chegado na sua casa. Se vó, Jesus chegou na sua casa. Jesus veio resgatar a ovelha que se havia perdido. Jesus, ele está aqui, vó. E ele quer te salvar. Ele quer te dar novamente a vida. Glória a Deus. Ele quer te dar novamente a vida. E vamos voltar para os braços de Jesus. Eu vou vir buscar a avó todos os dias aqui. Todos os dias que tiver culto, eu perante Deus, eu vou vir buscar a avó. Porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, se eu falo da verdade, se eu prego a verdade, eu tenho que cumprir com aquele papel de pegar aquela ovelha e cuidar até o fim. Agora, aqueles lobos devoradores, esses falsos profetas, esses enganadores, que estão só para ganhar dinheiro, tirar o último dinheirinho que a pessoa tem, eles, quando acaba o dinheiro, quando a ovelha fica doente, eles abandonam. Mas perante o trono de Deus nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar conta daquela ovelha. Então, eu vou fazer o papel de buscar aquela ovelhinha perdida, vou levar para a igreja e vou cuidar dela, vou levar para os braços de Jesus. Glória a Deus. Vou levar para os braços de Jesus. E Jesus vai curar aquela ovelha. Jesus vai dar a vida novamente para aquela ovelha. E amanhã às 2 horas da tarde tem culto. E eu vou até a ovelha, trazer ela para o caminho, para os braços de Jesus, né? Porque esse é o papel de todo ser humano, né? Então nós evangelizamos hoje um bairro, glória a Deus, e glória a Jesus, vamos evangelizar as almas, vamos ir atrás daquelas almas que estão perdidas, aquelas almas que estão perecendo, aquelas almas que estão sem conhecimento da verdade, aquelas almas que não têm mais força para ir para uma igreja, porque elas não sabem para onde ir mais. Conversando com outras pessoas, numas casas antes, glória a Deus,
um povo católico, glória a Deus, um povo abençoado, né? Recebeu a gente bem, tratou a gente bem, glória a Jesus. Eles não sabiam para onde iam. Hoje, como é que nós vamos ir numa igreja? Como é que nós vamos ir no ministério? Se tá tudo errado, tá uma bagunça. Glória a Deus. Ninguém mais fala, uns falam a verdade, mas na realidade é outra coisa. Então, o que acontece? Eles estavam preocupados, né? Preocupados com a situação das igrejas, que não tem mais uma igreja perfeita. Lógico que não tem, né? Porque perfeito só foi Jesus Cristo. Mas o que acontece? Nós temos que procurar aquela igreja que prega de acordo. Glória a Deus. Entendeu aí? Tentando reconectar. Será que caiu? A rede, vi lá. Acho que começou de novo. Glória a Jesus. Acho que caiu a rede aqui, mas voltou novamente. Então, né, irmão? É um pouquinho aqui, vim falar agora, né? Um pouquinho, a gente tem que desabafar um pouquinho, né? Falar aquilo que a gente se deparou hoje com coisas que eu não esperava logo de cara assim, encontrar uma senhorinha naquela situação, perdida, abandonada, né? A filha dela chorou, né? A senhora chorou, porque ela disse assim, a filha dela para mim: eu quero lhe fazer uma pergunta. Você pode fazer. Quem que é o culpado? Quem que está pecando? Fala, Senhor Lisete, Deus abençoe. Deus abençoe aí. Como é que estão as meninas aí? O Diego, Deus abençoe. Nós fomos evangelizar hoje, né? Glória a Deus. E então aquela senhora me pediu de quem que é o pecado? É da minha mãe, que eles abandonaram da igreja, ou deles? Quem que pecou? Foi a minha mãe, por não ter como ir para a igreja, que eles vinham buscar e levavam, eles abandonaram? Ou foi eles? Eu disse claramente que o erro foi daquelas pessoas, claramente que foi o erro daquelas pessoas que abandonaram. A tua mãe não tem culpa, porque ela não tinha como ir para a igreja. Eles que vinham buscar, então eles vinham buscar, levavam, vinham buscar e levavam. E quando a mãe adoeceu, eles abandonaram. Mas perante o trono de Deus, no dia do juízo final, eles vão prestar contas. Glória a Deus, eles vão prestar contas, né? Então, nós vemos que tinha muitas pessoas naquele evangelismo ali, hoje, que estavam muito ariscas, porque elas queriam frequentar uma igreja, mas não tem como. Como que eu vou ir lá selar daquela maneira? Como que eu vou ir lá selar daquela maneira? A única coisa que eu falei, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não temos que olhar nem para a esquerda e nem para a direita. O nosso foco é Jesus Cristo. Nós temos que procurar aonde nós encontramos a verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, se Deus escolheu os fracos para confundir os sábios.
Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas não dão muito ouvido para aquela pessoa que é um pobre coitado, mas prefere ir pela sabedoria humana. Glória a Deus, prefere ir pela sabedoria humana, e a sabedoria vem de Deus. A sabedoria não vem do homem. Então nós temos que focar só no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não falou: eu sou os caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Então há duas portas, a porta larga e a porta estreita. Uma que conduz à perdição, à condenação eterna, e a outra, a estreita, que conduz à salvação. E é por esse caminho que nós temos que seguir. O caminho é estreito, mas sabemos que naquele grande dia nós iremos para a glória junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. O único caminho que conduz à salvação é o caminho da porta estreita. Então, só que as pessoas hoje em dia, o inimigo veio para confundir a mentalidade das pessoas. Elas estão escolhendo o caminho mais fácil, aonde que tudo pode. Aonde que tudo pode. As pessoas estão sendo enganadas. Elas estão querendo aquilo que cabe a elas, aquilo que agrada a elas. Elas não querem aquilo que Deus nos ordenou. Deus falou que o caminho era estreito. Que o caminho era estreito, e é por esse caminho que nós devemos seguir. Não há outra saída, não há outro caminho. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus diz assim: que o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus não falou que queria só a cabeça, só o coração. Deus falou que queria o corpo, a alma e o espírito. Então, é coisas que nós temos que parar de dar ouvido muitas vezes para o que o homem fala. E nós temos que procurar começar a ler na palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós temos que procurar. Fala, senhor Rogério. Fala, senhor Rogério, tudo bom? Tá sumido, homem? Temos fazendo o ID de Jesus, Rogério. Levando a palavra de Deus. Resgatando aquelas almas que estão perdidas, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão. Então, as almas estão perecendo por falta de conhecimento. Glória a Jesus. E nós temos que procurar a sabedoria na palavra de Deus. Procurar a verdade aqui dentro, na palavra de Deus. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu conheci a verdade me libertou. Quando eu dei ouvido para a verdade, quando eu dei ouvido para a palavra, quando eu parei de dar ouvido ao homem e dar ouvido à palavra de Deus, quando eu comecei a abrir meus olhos, abrir os meus olhos e os meus ouvidos,
e deixar a palavra de Deus entrar no meu coração. Ela começou a fazer o efeito. A mudança começou a acontecer. E eu comecei a entender que aquilo que falavam, que Deus só queria o coração, isso é uma coisa que vai levar o homem à condenação eterna. Porque o homem está sendo iludido, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir as almas. Glória a Deus, ele quer destruir as almas. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós sabemos que nós vamos ir para o caminho, glória a Deus, para o caminho da verdade, o caminho que nos conduz à salvação. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas como que as pessoas vão vir, né? Se não tiver o ID de Jesus. Hoje eu cheguei naquelas casas, as pessoas falaram: sim, mas tem igrejas que eles não evangelizam, que eles não vão atrás das almas, que eles querem ficar só lá esperando as almas vir, eles não estão preocupados com as almas. Até a gente até pensa em ir, mas eles nunca convidaram. Esse meu amado irmão, minha amada irmã, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer estará condenado. Então não adianta nós estar enganando o povo, nós estar falando algo que não é verdade. Nós temos que falar a verdade para o povo. Não há mais tempo de nós estar dizendo que Deus só quer o coração, que Jesus te ama, que, né? É tempo de falar como Pedro falou. Pedro chegou e disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então é hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros e procurar o caminho da verdade, para que nós venhamos ser salvos. Glória a Jesus. Para que nós viemos ser salvos. Como eu quero ser salvo, eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que todos entrem pelo mesmo caminho, pelo caminho da porta estreita. Pelo caminho da porta estreita, aonde que nós vamos ser salvos. Então, eu fiquei meio triste, meio abatido hoje com aquela situação, né? Aquela situação, o povo tudo assim, igrejas perto, e o povo não vai buscar as almas, não vai atrás da ovelha perdida. Então nós temos que ir atrás dessas ovelhas, atrás dessas almas, que há muitas almas sofrendo, há muitas almas na prostituição, no adultério, nas drogas, muitos jovens se perdendo nas drogas, e nós estamos fazendo o quê, né? Eu disse, daí as pessoas ficam de braço cruzado, olhando tudo ao redor, e ninguém toma uma atitude de chegar lá e falar para a pessoa: meu amigo, Jesus quer te dar vida, arrependa-se e venha para perto de Jesus. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Não importa o que eles vão pensar, o que eles vão dizer.
Ah, mas eu cheguei na casa do cara, o cara disse: e eu que sou católico? Quando eu falei assim, ó, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer estará condenado. Ah, ele ficou, né? Entendeu? Ele ficou ali. Como assim? E eu que me batizei de pequeno, então, como é? Eu preciso me batizar de novo? Claramente que sim. A palavra de Deus mesmo diz. Então, comecei a explicar para ele, entendeu? Comecei a explicar para ele. Como uma criancinha recém-nascida, vamos supor, tá o meu piazinho junto. Uma criancinha recém-nascida vai crer. Não tem nem lógica, né? Uma criancinha recém-nascida crê. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê estará condenado. E eu não quero, meu amado irmão, minha amada irmã, falei para eles, eu não quero que você seja condenado, eu não quero que a sua esposa seja condenada, eu quero que vocês sejam salvos. E há só um meio de nós ser salvos, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele ficou, sabe, entendeu? E eu quero ir mais, eu quero ir atrás dele, eu quero ir conversar com ele mais, né? Eu quero ir lá, porque nós não podemos deixar que as almas se percam, entendeu? Agora aquelas almas que não dá ouvido, entendeu? Quando aquela alma não te dá ouvido, o que acontece? A palavra foi lançada. E Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, se as pessoas não querem, amém, né? Mas agora o nosso papel é ir atrás delas. Nosso papel é ir atrás delas. É tentar ganhar essas almas, né? Então nós temos que fazer o ir de Jesus. E nós vamos ganhar almas para Jesus, porque foi para isso que Jesus nos escolheu. Como ele escolheu eu, ele pode escolher você. Você é um escolhido de Deus, né? Então vamos pegar junto, vamos lá, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. É poucos que realmente dão a vida por Jesus. A palavra de Deus diz: louco, se pedirem a tua alma esta noite o que tu tens preparado. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós temos que estar preparado. Cada dia nós temos que nos preparar para que chegue aquele dia e nós vamos morar na glória junto com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, que esta palavra, né, que nós venhamos meditar nesta palavra, né, e vamos fazer o ir de Jesus, porque o Senhor Jesus chamou para nós trabalhar na obra, para nós ganhar almas. Glória a Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu saí de Palmeirim e vim para Lindóia. Eu não quero voltar para trás. Eu quero ir para frente. Entendeu? Eu quero ir para frente. Porque o caminho é para frente, não é para trás. Entendeu? Bens materiais, isso nada vai subir. Isso tudo vai ficar. Né? Tudo vai ficar. Eu entreguei a minha vida a Jesus e eu dou a minha vida por Ele e pelas almas, né? Pelas almas que estão se perdendo. Eu abracei aquela senhorinha e eu disse: vó, Jesus está aqui.
Ele nos enviou aqui para nós resgatar a senhora dos braços dele novamente, vó. Ela deu um sorriso, ficou alegre, né? Escorreu lágrimas dos olhos dela. Então, eu me emocionei muito a hora que eu estava conversando com ela e fiquei um pouquinho decepcionado no começo por causa, né, daquelas pessoas que abandonaram a coitadinha daquela pobre noninha, né? Então eu abracei, né? Hoje nós temos que ver o mendigo aí na rua, nós temos que abraçar, nós temos que beijar o mendigo, abraçar, beijar. Não fazer que nem muitos, correm longe, atropelam, o mendigo entra na porta, chega na porta da igreja e jogam para fora. Não, nós temos que abraçar. Nós temos que abraçar e dizer que Jesus quer salvar eles, né? Nós temos que ir atrás dessas pessoas que ninguém dá valor. É essas que nós temos que ir atrás. Glória a Jesus. Fala, Senhor, Mateus. Tudo bom, Mateus? Deus abençoe. Nós temos que ir atrás dessas almas, né? Temos que ir atrás dessas almas que estão se perdendo, né? Do mendigo, né? Aquelas pessoas que estão na rua, não tem onde morar, né? Nós tentamos levar, né, o alimento a essas almas, essas pessoas. Porque o dízimo e as ofertas, na verdade, da igreja é para quê? É para ajudar o pobre, o necessitado, a viúva e o mendigo. Esse é o verdadeiro dízimo. Alimentar os órfãos. Levar o alimento a essas pessoas. E tem muitas pessoas passando dificuldade. Nós sabemos que tem muitas pessoas passando dificuldade. E muitas vezes a igreja passa e finge que não vê. Mas nós temos que começar a olhar para esse lado, para que nós venhamos, né, agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que olhar o nosso próximo ao nosso lado. Nós temos que olhar, nós temos que amar, nós temos que, né, mostrar o caminho, que é somente um caminho, né? Que o caminho é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Não há outro caminho. Nós sabemos que há só um caminho. O caminho que nos conduz à salvação. É somente através de Jesus. Então, né, amanhã, se Deus quiser, vamos evangelizar novamente. E vamos fazer o ID de Jesus, porque tem muitas almas se perdendo, muitas almas, né, aí passando necessidade, passando fome, né, muitas almas nos hospitais, tem muitas almas lá no hospital, lá que estão com câncer, que estão, né, depressão, e aí em Lindóia, aqui em Lindóia ali, no hospital ali tem muitas almas, muitas pessoas de outras cidades, de fora. Eu fui visitar esses dias atrás, fazer uma visita no hospital. Foram ganhas 4 almas para Jesus. E um jovem estava com leucemia. Os bracinhos dele eram fininhos assim, bem fininhos os bracinhos dele, as perninhas. Ele estava só os ossos, meus amados irmãos. Só Jesus mesmo, né? Então eu cheguei até ele, conversei com ele, e ele era desviado dos caminhos do Senhor, e eu falei para ele: irmão, Jesus te ama e Jesus quer te dar a vida, né? Não era para você estar aí, irmão. Você aceita se reconciliar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele deu um sorriso naquela hora e disse: aceito. E aceitou, se reconciliou com o Senhor. Então foram ganhas 4 almas, né?
né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele, não a nós, que nós diminuímos e que Cristo cresça em nós, né? E aquele jovem, né, se reconciliou com Deus, e aquelas 4 almas foram ganhas a Jesus. Tinha uma mulher com depressão, estava lá, que ela nem sabia quem que estava falando. Daqui a pouquinho ela abriu os olhos e falou um pouquinho com nós. E para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela estava lá, que nem se reconhecia. Ela já foi para casa, já está bem, graças a Deus, né? Ela aceitou Jesus e foi para casa, já está bem, e nós vamos visitar ela. Nós vamos ir visitar ela porque esse é o nosso papel, né? Agora nós vamos lá levar o alimento para ela. O alimento que é a palavra de Deus. Vamos lá alimentar ela da palavra espiritualmente, para que ela venha andar nos caminhos do Senhor, né? E Deus vai dar vitória, né? Deus vai dar vitória, porque Deus já tirou ela lá do hospital, lá daquele leito do hospital. E agora nós vamos até ela para levar o alimento espiritual, né? Para mostrar o caminho. Então, aquele hospital ali de Lindóia, né? Muito triste, irmãos. Muitas pessoas, muitas almas, né? O que o inimigo tem vindo, né? Destruir as almas, que ele veio matar e roubar. Matar, roubar e destruir, né? As almas. Muitas almas ali, tudo meio louco, eles estão meio fora, assim, as pessoas. Teve um senhor, acho que vocês conhecem, né? O Nani. Fomos lá fazer oração para ele. Ele tinha uma bola, um câncer assim atrás nas costas. Fomos lá, mas o que acontece? Ele não quis aceitar Jesus. Então, a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, né, irmãos? A gente levou a palavra, a gente tentou, né? E ele não aceitou, né? Ele já estava, né, indo, né? Mas nós tentamos levar Jesus até ele, né? Entregar Jesus para ele, né? Levar, nós levamos. Tentar entregar Jesus na vida dele. E ele não aceitou, irmãos. Para nós vermos, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo e elas não estão se dobrando. Elas não estão se dobrando. Elas não estão entendendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E, né? Foi, né? Começo do ano, né? Foi, né? Era uma pessoa, gente boa, né? Mas nós fizemos nosso papel, né, irmãos? E nós vamos ganhar essas almas nesses hospitais. Jesus vai dar cura do câncer, né? Jesus vai levantar eles daquelas camas, daqueles leitos do hospital, porque o Senhor Jesus é o médico dos médicos e ele veio para libertar o povo. Então, que Deus abençoe a todos, né? Fiquem com Deus. E amanhã é dia de batalha de novo. Vamos pro campo, vamos correr atrás das almas, porque as almas estão perecendo e nós não podemos ser fracos, nós não podemos fingir que nós não estamos vendo que as almas estão morrendo, gente, né? Nós não podemos fingir que nós não estamos vendo, que nós estamos vendo ao nosso lado as almas estão perecendo, né? E nós temos que ir atrás delas. Nós temos que resgatar essas almas, né? Porque Jesus pagou um preço muito caro para a alma de cada pessoa, para a vida de cada um de nós. Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Então nós temos que ir atrás dessas almas, resgatar as almas, para que elas venham ser salvas, né? Porque Jesus está às portas e nós sabemos que o tempo é breve, né? E Jesus está às portas e nós temos que anunciar, nós não temos que temer, nós temos que anunciar a palavra, porque nós não podemos ficar entre 4 paredes, nós temos que ir à batalha, ir à luta, ir em frente, ganhar as almas e trazê-las para junto do Senhor Jesus, né? Para o colo de Jesus. Jesus está de braços abertos esperando, né? Como a própria palavra diz,
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tem que ter o ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós estamos indo. O ide para que as pessoas venham. E quando elas vêm, eu tenho certeza que elas vão ser libertas. Que Jesus vai dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma ótima e abençoada noite. E amanhã nós vamos à batalha mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.